Bom, então agora eu vou explicar para vocês sobre os anônimos, tá? Só um detalhe. Então, os anônimos, como nós estamos falando de interface, então aí eu pergunto para vocês, bom, se eu crio uma interface, né? Como exemplo, a gente pega aqui o material, por exemplo. Se abrirmos aqui nossa apostila, podemos ver aqui um exemplo de interface pedido, certo? Então, olha só, aqui nessa pedido a gente definiu alguns métodos que um pedido deve possuir. Então, pedido. Além disso, nós definimos um item de pedido. Então, a gente falou assim, ó, um item de pedido, ele deve possuir esses métodos: get código, set código, get valor, set valor, get descrição e set descrição. E um pedido em si, ele realiza operações em cima de um item pedido. Então, por exemplo, um pedido, ele permite um código, tem o método getCódigo, um método calcular valor total, um método que adiciona um item pedido, está definido para interface, remove item pedido, está definido para interface, imprime, ordena e retorna um vetor ordenado e apenas retorna um vetor. Então, isso aqui é o padrão que a interface pedido ela criou. Certo? Agora, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: um item pedido. Um item pedido é uma interface. Eu vou construir uma interface pedido primeiro. Não vou escrever ainda os seus métodos. E o item pedido. E uma interface item pedido. Ali temos duas interfaces. Uma pedido e a item pedido. Tá? Só vou trabalhar um método aqui, só para a gente ter uma ideia. No item pedido. Então vamos pegar aqui o item pedido. Por exemplo, o item pedido, ele tem get código e set código, por exemplo. Certo? Então fica assim, ó. Public void set código e public void get código, por exemplo. Tá ali, isso é um item pedido. No pedido, nós já vamos ter algumas operações em cima desse item. Por exemplo, adicionar item. Adicionar item, pedido. Então, vou colocar pelo menos esse método aqui, adicionar item pedido. Então, olha só. Public void adicionar item pedido. E aqui eu vou dizer que é do tipo item pedido. Perceba que nós definimos um padrão. O pedido tem que adicionar item pedido. E o item pedido é uma interface que define também um padrão de objeto. Tá ali. Tá? Então, você fala assim, bom, eu vou precisar, se eu criar uma classe, uma interface pedido, eu preciso criar uma classe que implementa ela e todos os seus métodos. Tá? Então eu não vou construir todos os métodos, que a gente combinou que isso aqui vai ser o exercício de vocês, a implementação deles, mas é só para explicar agora o objetivo, o conceito sobre anônimos, que é o objetivo desse estudo aqui. Como funciona o conceito de anônimos. Tá? Então, vamos criar aqui, por exemplo, uma classe que implementa a interface pedido. Somente uma classe concreta, normal, new class. Vamos colocar aqui, ó, pedido impl. Pronto. Essa classe, ela vai implementar a interface pedido. Então, se ela implementa, então ela deve possuir o método que nós acabamos de criar, certo? Que nós vamos, isso aqui é a função, que é o objetivo de vocês estudarem aí e estarem implementando pra gente. Esse foi o combinado aqui na sala, né? Porém, o que eu quero mostrar para vocês é como se cria um objeto anônimo. É isso que eu quero tentar mostrar para vocês. Então, assim, a gente sabe que pedido é uma interface e que pedido em PL implementa a interface. Logo, ele tem a obrigação de implementar esse método, tá? Que vai armazenar dentro de um vetor aqui internamente. Mas, para esse momento, eu vou só implementar uma mensagem dizendo, adicionando pedido. Adicionando pedido. Pronto, adicionando item. Item do pedido. Pronto, adicionando. Ao chamar esse método, ele vai só exibir uma mensagem por enquanto, mais nada. Tá? Então, perceba o seguinte, eu vou criar aqui um programa principal.
programa principal, pedido, só para a gente começar a instanciar esses objetos. Por exemplo, se eu quero um pedido, o que eu preciso? Eu posso ter uma variável mais genérica do tipo da interface, ó, pedido, recebe new pedido em PL. Pedido em PL. Por quê? Porque esse objeto, essa classe pedido em PL, implementa o pedido. Então eu posso instanciar. Agora, a interface, eu poderia instanciar a interface? A interface diretamente não, mas eu instancio uma classe que implementa ela. Agora, essa classe, neste caso aqui que nós criamos, foi uma classe concreta. Ou seja, ela foi construída, existe um código para ela, existe um arquivo para ela, olha só. Existe uma codificação para essa classe. Agora, a mesma lógica é para o item. Então, por exemplo, eu quero colocar um item no meu pedido. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu pedido, ponto, adicionar um item. Perceba que eu preciso ter o que aqui? Um item pedido. Concorda? Ele espera um item pedido como parâmetro. Só que o meu item pedido, ele não tem implementação ainda. Perceba que é só uma interface. Então, eu espero um item pedido. Ou seja, eu espero que você me passe alguém como parâmetro que implemente essa interface. Então, a primeira forma para resolver esse problema é o quê? Criar uma classe que implementa a interface item pedido para que eu possa adicionar ele no meu pedido. Então, ficaria assim, ó. Então, eu venho aqui, eu crio uma classe, por exemplo, vamos supor que é uma livraria. Eu crio uma classe livro. Uma classe livro, normal, certo? Uma classe livro. E esse livro, ele pode compor o meu pedido. Então, ele implementa quem? Item pedido, olha só. Então, eu falei, bom, um livro pode ser um item de um pedido. Ah, beleza. Então, eu criei uma classe que implementa a interface. Agora, eu posso passar o livro como parâmetro para o método adicionar do meu pedido. Olha só. Então, eu venho aqui e coloco, adiciono seus métodos, olha lá, set e get no código. Claro que, para esse caso, já é sugerido nós colocarmos aqui uma propriedade. Perdão, só que teve um probleminha aqui, ó, que o nosso set código lá na interface, ele ficou como, o get ele ficou como void, a gente coloca assim, ó, integer, certo? Só para ele, ou long, deixa assim, fica assim, salvo, tá? Beleza. Então logo, nesse caso, a gente já sugere uma propriedade, né? Sugere uma propriedade inteira, código, que vai ser exatamente a implementação desse método. Set código. Um outro errinho aqui na nossa interface, ó, o set código, ó, ele não espera nada como parâmetro, olha só. Então ficou assim, ó, integer código. Pronto. Esse aqui que é o padrão da interface, item pedido. Tava certinho no nosso material, só que eu copiei errado, tá vendo? Olha lá, o get código, o set código. Bonitinho, ó. Então o get retorna o inteiro e o set atribui o inteiro. Beleza. Esse aqui é o padrão. Todo pedido tem que ter um código. Então foi definido esse padrão pra gente. Nós temos que ter esse get e esse set. Então, no nosso livro, como ele implementa um item pedido, então ele tem um set código e ele tem um get código. Por exemplo, tá aqui. Então nós garantimos que o livro, que é um item pedido, possui os métodos que foram definidos na interface item pedido, que é uma exigência do item pedido. O item pedido exigiu isso. Então, beleza, como nós estamos implementando esse item pedido, assumimos o compromisso de colocar esse get e set aqui. Ele padronizou isso pra gente. Tudo bem. Então, o raciocínio é, o livro é um item pedido. Logo, eu posso utilizar o livro como parâmetro de entrada do método adicionar item pedido. Por quê? Porque perceba o seguinte, olha só. Vamos analisar bem as duas interfaces. Percebam bem. Nós temos a interface pedido e a interface item pedido. A interface pedido diz: o método adicionar item pedido espera como parâmetro um item pedido. Ou seja, alguém dessa família. Ou seja, o pedido gerencia os itens. O que é um pedido? É um conjunto de itens. Aqui internamente, se você observar aqui no nosso materialzinho, internamente,
nós vamos armazenar em um vetor isso aqui. Tá? Então, olha só, se você observar aqui ó, o pedido em PL, perceba que nós vamos armazenar um vetor de itens. Nós vamos ter um vetor de itens e esse método adicionar, ele vai acrescentando esses itens dentro desse vetor. Só que dentro da interface a gente não declara nada disso. A gente só definiu o padrão. A gente falou, ó, a interface pedido diz que o método adicionar item espera um objeto que implementa a interface item pedido. Só isso. Agora nós estamos, beleza, criando essas duas interfaces e estamos criando um objeto livro, tá vendo? Uma classe livro. Ela diz, ó, eu sou um item pedido. Beleza, se eu sou um item pedido, então eu assumi aquele compromisso de ter o código. De ter o código, de ter o valor. Eu estou fazendo só parte da implementação, não estou fazendo ela inteira. Só para a gente entender. Tá? Beleza, então tá. Agora no programa principal eu tenho o meu pedido, porque a gente já criou uma implementação para ele. Só que agora eu preciso adicionar um item nesse pedido. Aí o que eu posso fazer? Então, beleza. Quem que é um objeto compatível com o item pedido? Qual é o objeto? Livro, por exemplo. Livro. Eu posso fazer aqui, ó, livro recebe new livro. Se eu criei um livro e coloquei um código nele, por exemplo, livro.setCódigo igual a 1. Aí eu faço a pergunta para vocês. Um livro, ele é um item pedido? Um livro é um item pedido? Sim. É, o livro. Um objeto do tipo livro é um item pedido? É, nós falamos que ele é lá na implementação. Então eu posso passar ele como parâmetro aqui, olha só. Esse parâmetro desse método, ele espera o quê? Um item pedido. É um item pedido. Aí eu pergunto, o livro é um item pedido? Sim, então eu posso passar um livro aqui, ó. Eu posso passar um livro. Por quê? Porque o parâmetro é um item pedido. Por exemplo, se eu vim aqui e criar uma outra classe. Vamos imaginar que nessa classe aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, curso. Vamos supor que o curso possa também fazer parte de um pedido, por exemplo. Né? Então eu criei um curso e falei que ele implementa item pedido também. Poxa, então ele logo vai ter que ter o quê? A mesma coisa. Eu vou até ganhar tempo, vou fazer isso aqui, ó. Curso. Ele também precisa ter o setCódigo e getCódigo, por exemplo. Certo? Então lá vamos nós. O programa principal. Eu poderia criar, por exemplo, um objeto curso recebe new curso, colocar um código para ele 100. Eu poderia adicionar também o meu curso no meu pedido? Sim. Por quê? Porque ele também é do tipo item pedido. Então eu posso colocar um curso. Olha só. O curso e o livro, ambos são item pedido. Por isso eu posso colocar ele ali dentro. Porque o método falou, ó, eu espero como parâmetro um item pedido. Nós garantimos que um curso e um livro fazem parte dessa família. Ele implementa esse comportamento. Então, nesse caso aqui, já é uma atribuição polimórfica. Nós não declaramos dentro desse método aqui, adicionar item pedido, nós não declaramos um curso, nós não declaramos um livro, nós não declaramos qualquer outra coisa. A gente declarou um item pedido. Então, qualquer objeto no meu sistema que implementa a interface item pedido poderá ser incluso dentro desse pedido. É uma coisa a entender. Tá. Então tá ali. Esse é um detalhe, certo? Agora, por exemplo, eu tenho um item pedido que não é um livro e que não é um curso, mas que é, por exemplo, vamos colocar aqui uma caneta. Uma caneta. Eu não tenho uma classe caneta, por exemplo, mas eu quero adicionar aqui no meu item pedido. Aí nós temos uma forma de se fazer isso através da construção de classe anônima. O que é uma classe anônima? É uma classe temporária que vai existir, entre aspas, tá? Entre aspas. Ela vai existir apenas naquele momento para compor um objeto. Nesse caso aqui. Por exemplo, olha só. Eu venho aqui e falo assim, ó, bom, item pedido. Acho que eu nem usei um exemplo aqui. Vamos chamar de caneta. Recebe, não tem uma classe caneta. New item pedido. Eu estou instanciando uma interface. Olha o que ele diz lá. Anonymous inner type.
Ou seja, o que é um type? Type é uma classe. Eu estou criando um tipo interno, inner, anônimo. Ele só vai existir ali, nesse método main, nessa classe programa principal pedido. Olha só, não existe uma classe externa. É uma classe interna, ela não é uma classe externa. Ele vai existir naquele momento. Só que no momento que esse item pedido for existir, eu dei um new, eu preciso implementar o método setCódigo e o método getCódigo. Olha o que aconteceu. Então eu dei um new na interface, é como se acontecesse isso aqui, ó. É como se aqui nesse momento acontecesse isso aqui, ó. Acontecesse algo assim, ó. Uma classe anônima foi criada aqui. Anônima foi criada bem aqui. Quem implementa a interface item pedido foi criada bem aqui assim, uma classe anônima, certo? Que implementa ele. E aqui dentro dele vai ter os métodos setCódigo, certo? Implementado. E o método getCódigo implementado. Olha só, é como se acontecesse algo assim. E aí bem aqui no meu caneta eu dou um new anônima. É como se fosse assim, ó. Anônima. É como se acontecesse algo desse jeito aqui. Desse jeito aqui, ó. Eu criei uma classe nessa linha que tem esses dois métodos e aqui eu dei um new anônima. Só que para eu não precisar fazer isso daqui, o que acontece? Eu já dou um new na minha própria interface, tá vendo? Apaga isso aqui, ó. Pego daqui para baixo e já jogo aqui direto no new. Então eu dou um new na minha interface, item pedido, dou um new nela e já construo aqui dentro dela. Olha lá, construo aqui dentro dela a implementação dos métodos. Então internamente ele acontece uma classe, ele constrói uma classe interna desse modo aqui. Então deixa eu apagar isso aqui. Olha só. Aí olha, só um detalhe. Ó, perceba o seguinte. Deixa eu fazer assim para ficar mais didático. Eu vou criar aqui fora uma classe, olha só. Uma classe interna já, chamada anônima. Só para vocês terem uma ideia. Dentro do código, olha só. Perceba que essa classe já nem está sendo construída fora aqui, ó. Já não tem um arquivo só para ela. Ela implementa um item pedido. Então, obrigatoriamente, eu tenho que colocar esses caras aqui, ó, tá vendo? Aí eu venho aqui no meu objeto item pedido. Vou chamar aqui de caneta. Recebe new anônima. Olha só. Deu certo. Eu posso colocar uma caneta aqui, ó. Pedido, ponto, adicionaria, caneta. Eu vou até chamar esse cara aqui de caneta mesmo, para não chamar de anônimo, que não é anônimo. Tá, caneta. Tá, construiu uma caneta, tá vendo? Eu nem declarei do tipo caneta, declarei do tipo item pedido, é mais genérico. Olha só, criei uma classe caneta que implementa item pedido. Beleza, coloquei aqui, vamos supor que eu já programei ele aqui, beleza. Aqui também poderia ser assim, gente, ó, item pedido, ó. Item pedido, funciona. Isso aqui é atribuição polimórfica, lembra? Olha só. Eu posso ter um livro do tipo item pedido apontando para um livro, um objeto livro. Eu posso ter um curso do tipo item pedido apontando para um objeto curso. Isso aqui é atribuição anônima, igual a gente fez no exercício anterior, a conta apontando para a conta poupança, a conta apontando para uma conta corrente. Mesma coisa, um item pedido apontando para um livro, um item pedido apontando para um curso. Por quê? O livro é um item pedido, o curso é um item pedido, o caneta é um item pedido, os três são um item pedido. Beleza, tá ali, caneta. Só que tá vendo essa classe que eu criei aqui? Na verdade essa classe só vai existir nesse momento, a necessidade dela. Ela não vai, se eu nunca vou precisar dessa classe caneta em outro lugar no meu sistema, só aqui nesse caso, nesse momento. Então não compensa eu criar uma classe para ela, uma classe explícita assim. Então o que eu faço? Eu crio uma classe anônima. Ao invés de falar caneta recebe new caneta e ter que criar ela aqui inteira, eu já faço a caneta recebe new item pedido, ó. Eu pego daqui para baixo, olha só. Daqui para baixo dou Ctrl X e apago, olha só. Ao invés de caneta, ela não vai existir como nome de caneta. Ela vai ser uma classe anônima. Ela não vai ter nome. Ficou assim, ó. Só que ponto e vírgula aqui. Tá. Item pedido. Ela criou uma classe
anônima, com um nome desconhecido, mas que ela está aqui, ela foi construída aqui nessa linha. Perceba que eu continuei, olha só. Então eu tenho um livro, new livro, porque existe uma classe livro. Curso, new curso, porque existe uma classe curso. Caneta, new item pedido. Aqui ele vai construir uma classe temporariamente e já vai instanciar ela. Ele constrói uma classe anônima e já instancia ela, sem nome. E já instancia ela. E nesse momento eu tenho 3 objetos. Um objeto livro, um objeto curso e um objeto caneta. Esse cara aqui é uma classe anônima e instância. Já tem a classe e já tem a instância. Então ela vai ter os métodos do item pedido. Do item pedido. A pergunta foi, então essa classe anônima vai ter os métodos do item pedido? Sim, porque ela é eu estou instanciando um objeto de uma classe anônima. Só que essa classe anônima, ela me garante a implementação dos métodos. Na hora ali, ó. Na hora que eu instancio o objeto, eu já tenho que implementar. Agora, esses daqui não. Esses daqui eu implementei fora. Perceba que o livro eu implementei fora. Perceba que o curso eu implementei fora. Mas a caneta eu implementei no momento em que eu instanciei. Por quê? Porque não existe uma classe para ele. Ela é anônima. Então eu já instanciei uma classe anônima. Eu dei um new item pedido em uma classe anônima. E isso, por ser uma classe anônima, para eu garantir que vai ter esses métodos, eu implemento aqui mesmo. Na hora que eu instancio o objeto, eu já implemento os métodos ali mesmo. Porque não tem um lugar externo para implementar eles. Como o curso tem um lugar externo, uma classe só para ele. O livro tem uma classe só para ele. Esse objeto que eu estou construindo aqui não tem uma classe só para ele. Então eu coloco os métodos na hora de construir um objeto. Se eu quisesse construir outro objeto anônimo, eu colocaria ali, por exemplo, um lápis. Ó. Item, pedido, lápis, recebe. Tem uma classe para o lápis? Não tem, então eu vou ter que dar um new na interface mesmo. New item, aí já me dá a opção anônimo como primeira opção. E agora eu vou construir um lápis. E aqui eu tenho que garantir os 2 métodos. Então eu posso adicionar no meu pedido um lápis. Por quê? Porque não existe uma classe para o lápis. Não existe uma classe para a minha caneta externa. Mas é possível eu instanciar um objeto a partir de classe anônima. Essa é a forma. Tá? Como também é possível fazer isso aqui. Ó. Olha só. Perceba que nós estamos criando uma referência direta para o objeto que está sendo implementado na hora. Então nós podemos também fazer o seguinte. Ó. No momento em que eu colocar aqui, ó, pedido, ponto, adicionar aí pedido, perceba, ele espera que eu passe aqui dentro o quê? Um objeto que implementa a interface item pedido. Eu posso colocar um objeto anônimo aqui dentro? Posso. Faço aqui, ó, new item pedido. Olha o que vai acontecer. Então eu estou adicionando um pedido e aqui eu estou instanciando esse pedido anonimamente aqui, ó. Até aqui, ó. Até aqui, ó, o método morre aqui. Ó, o fecha parênteses e ponto vírgula no final. E aqui dentro é anônima. Até aqui assim, ó. Vou separar. Ó, daqui do new até esse pedaço aqui, ó, é o anônimo, tá vendo? Olha só. É o objeto instanciado a partir da classe anônima. Olha lá. Então percebeu, eu dei um new objeto aqui. Eu não dei nome para ele, não dei caneta, não dei lápis, não dei nada, curso, livro, não dei nada. Mas ele é um objeto que implementa a interface item pedido. Eu garanti a implementação. Então você vai visualizar essa sintaxe aqui. Certo? Entenderam o que é o anônimo? Eu sugiro vocês estudarem bem essa sintaxe e conhecerem bem essa sintaxe. Por quê? Porque no Java 8, a partir do Java 1.7, a partir do Java 1.8, nós temos um conceito de lambda que trabalha com essas, utilizando interface, um conceito específico aí de interface funcional. Então, se você entender bem como que a gente faz essas chamadas, vai ficar muito fácil de quando chegar no Java 8, entender o conceito de interface funcional, tá? Que é uma sintaxe diferenciada do Java que permite a gente estar aí construindo esses objetos anônimos de uma forma mais simplificada. Mas você tem que conhecer esse conceito, tem que ter essa ideia. Lá no
Exato. Olha só, pessoal. Onde nós vamos usar isso aqui? Aonde nós vamos usar isso aqui? Nós vamos usar isso aqui para programação de eventos no Android, onde for fazer o sistema para Android, e para sistema desktop, nós vamos utilizar. Por quê? Quando você for programar um evento de um botão, normalmente esses eventos esperam uma implementação, um objeto que implementa uma interface. Para simplificar o nosso código, a gente utiliza um método de classe anônima para poder implementar esses eventos. Então nós vamos ver isso lá na frente. Então, por exemplo, se você observar aqui, ó, no nosso material, lá na frente, vamos lá na página, lá embaixo. Deixa eu verificar aqui. Lá embaixo, um botão aqui, por exemplo, ó, um botão. Aqui eu estou ensinando a mexer com botões. Lá na frente. Vou mostrar aqui para vocês. Nosso material, na página 60, por exemplo, ó, quando nós formos clicar num botão, lá na frente, só para você ter uma ideia, né? A gente está fazendo uma calculadora aqui. Uma calculadora, na página 60. Quando a gente for clicar no botão, a gente precisa passar um objeto que vai representar a ação desse botão. Esse objeto, ele tem que implementar uma interface chamada Action Listener. Uma interface padrão. Já foi dada para o Java. E a gente vai ter que implementar essa interface. Para o botão funcionar, a gente precisa passar para ele um objeto que implementa essa interface. Então a gente vai chamar isso de forma anônima. Por exemplo, lá, Action Calcular recebe new Action Listener. Ou seja, uma implementação de uma interface sem ser um método anônimo ainda. Igual a gente fez no nosso material aqui. Ó. Por exemplo, a gente fez aqui no pedido. Aqui, ó, por exemplo, nós criamos aqui um lápis apontando para um new item pedido, certo? Olha lá, item pedido lápis. Aqui nós temos um Action Calcular, ação calcular, Action Calcular, do tipo Action Listener, apontando para um new Action Listener. É a mesma coisa do cara aqui, ó. Item pedido, apontando para um new item pedido. E tem uma implementação na hora aqui, ó. Essa que nós vamos usar lá na frente. Tá? E aqui, uma forma de reduzir é através da implementação anônima. Então, por exemplo, aqui nós temos um método add, um botão que tem o método add Action Listener, que recebe um Action Calcular. Igual nós temos aqui, ó. Um pedido, adicionar um item pedido. Tá lá, um livro. Só que lá na frente, nós podemos passar anonimamente, ó. BT calcular, ponto, add Action Listener, adicionar um evento no botão, new, já passando a implementação da interface. Que é a mesma coisa que isso aqui, ó. Eu tenho um pedido, adicionar um item pedido, e já passo um new, que é um objeto anônimo aqui dentro. Então nós vamos utilizar isso aqui lá na frente para trabalhar com implementação de objetos listeners, ou seja, tratamento de botões, cliques. Nós vamos usar muito classe anônima, muito isso aí. Então essa aula, na verdade, é uma preparação para as aulas da frente, onde nós vamos usar muito o conceito de classe anônima, tá?